Bom, 7 sinais que você está treinando do jeito errado para hipertrofia, tá? Nosso conteúdo aqui ele é para mulheres, então com certeza, se você é uma mulher, tem ali seus 30 anos, 40 anos, esse vídeo aqui ele vai ser muito interessante para você, porque os conceitos que eu vou usar aqui é olhando para vocês, pensando no ciclo menstrual de vocês, entendendo vocês, porque eu acho que a hipertrofia, ela tem que acontecer para a mulher. Ela tem que acontecer o desenvolvimento muscular. E as mulheres, até entregando um conteúdo mais amplo, né? As mulheres elas acabam pensando demais em emagrecer, muitas vezes sacrificando sua massa muscular para um nível estético ali. Só que quando você passa dos 30 anos, a probabilidade disso daqui dar ruim é gigante. Por quê? Porque você entra no guarda-chuva do climatério, você começa a ter um declínio hormonal e, consequentemente, vai ser muito mais difícil para o desenvolvimento muscular posteriormente. Então, eu faço esse tipo de vídeo pensando assim, olha, cara, eu preciso fazer com que essas mulheres de fato fiquem estéticas, eu preciso que elas tenham ali um físico bonito, que ele seja apresentável, um percentual de gordura baixo, mas de qualquer modo, cara, a gente precisa de mulheres fortes. Por quê? Porque atravessando a barreira dos 40 anos, a probabilidade de ter um declínio de massa muscular é gigantesco, devido à própria fisiologia feminina. Então, nós temos 7 sinais aqui que você está treinando hipertrofia do jeito errado e vocês me ajudam muito, tá? Quando vocês mandam esse tipo de conteúdo aqui para mim, ó. Quando você pega e manda um comentário como esse que foi no vídeo de ontem, ou de anteontem, né? No caso, a Isabela mandou aqui, obrigado, Isa, por compartilhar, e eu vou pegar o contexto da mensagem dela, tá? Dani, sobre chegar até a falha e enfim conquistar a hipertrofia. Tem vezes que o treino Tem vezes que treino, chego à falha, mas no outro dia estou tranquila, não estou sentindo dor. Claro, não dá para treinar o mesmo músculo, mas ao mesmo tempo não sinto nada durante o dia. Como já chegou vezes de eu treinar a perna, por exemplo, e no segundo dia não conseguir descer uma escada. Então sempre fico na dúvida. Se ficar dolorida, no dia seguinte é porque causei hipertrofia ou não necessariamente. Cara, muito obrigado. E com certeza vai gerar muito conteúdo para a gente conversar aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso. Tô chamando já de podcast, tá? Bem, vamos por partes, cara. Conquistar a hipertrofia é uma palavra forte, porque a hipertrofia ela é por adaptação e necessidade do seu próprio organismo. Tá? Então vamos só supor assim. Teu corpo ele cada vez mais vai ficando eficiente. E aí vamos dar um exemplo. Você precisa erguer 100 quilos. E você precisa erguer 100 quilos, mas você não tem essa capacidade. O seu corpo ele vai produzir, ele vai promover força, ele vai promover sinalizações a tal ponto de você conseguir chegar a erguer aqueles 100 quilos. Daqui a pouco, você tem que fazer aqueles 100 quilos todos os dias. Então, o teu corpo ele vai criando adaptações para que você possa fazer aqueles 100 quilos todos os dias, a determinado ponto que ele vai ficar fácil, ele vai ficar eficiente e ele não vai precisar progredir mais do que aquilo, porque o que ele precisa são aqueles 100 quilos. Então, a gente não necessariamente conquista uma hipertrofia. Por isso que as pessoas falam que a musculação ela é ingrata, né? Ah, eu tava treinando bonitinho, questão de uma semana, já perdi tudo. Faltei 2, 3 dias, peguei uma gripe, já perdi tudo. É por isso, porque o nosso corpo ele trabalha por adaptação e é uma adaptação imediata. Claro que a gente vai chegar no contexto da dor ali também os 7 sinais que você pode ir ajustando ali, por isso você pode estar treinando errado. Inclusive, essa dose e resposta da dor talvez não seja o melhor caminho que a gente tenha para o desenvolvimento muscular. Então pode ser um sinal errado também, que a gente já vai falar sobre. Bem, aí nesse caso, cara, eu vou te dar um exemplo meu. Ontem eu fui nadar, aí eu tava com uma sinusite sinistra, só para você entender o contexto da própria adaptação. Então, eu sou atleta, né? Atleta sim, atleta amador e tal, entusiasta de águas abertas. Então eu nado 2 vezes na semana na piscina, sempre quando tá sol, tá calor, acabo indo para uma represa, ou às vezes vou competir, fazer minhas travessias lá. E aí eu tava com uma sinusite sinistra, parei de treinar, ali uma semana, eu treinei na terça-feira passada e voltei ontem. Hoje é uma quarta-feira que eu tô gravando. Eu fui treinar, parecia que eu nunca tinha nadado na vida.
Tá entendendo o formato da adaptação? Então, falar que conquistar a hipertrofia é uma palavra forte, assim, uma palavra que talvez não seja tão adequada, mas eu entendo o que você quis dizer ali. E tem vezes que treina até chegar à falha, mas no outro dia você está tranquilo. Então, o que acontece? A dor pós-treino, meu anjo, ela é uma dor que, assim, ela é oriunda de uma certa inflamação. A musculação, o exercício, enfim, quase tudo na vida seria inflamatório, vamos dizer assim, né? E essa corresposta à inflamação, ela gera dor, perda de função, né? Dependendo do nível que você treinou ali, você pode até ficar febril e tudo mais. Pode gerar imunossupressão, que é aquela queda de imunidade. Então, por exemplo, você nunca correu na vida e amanhã você vai querer fazer 21 quilômetros porque você é guerreiro e vai chegar a fazer 21 quilômetros meia maratona correndo. Pode ser que você chega, mas isso vai cobrar um preço na sua imunossupressão, entende? Então, isso é uma corresposta inflamatória que gera que ocorre a dor ali. Só que as adaptações do treinamento nem sempre ocorrem quando você está com dor. Claro que fica mais fácil de mensurar. Então, no meu caso, por exemplo, faz tempo que eu treino pesado, eu chego de fato na falha, até por um estresse da própria carga, uma sobrecarga gigante, só que nem sempre eu fico dolorida no outro dia. E isso é extremamente normal. Então, como eu sempre falo para vocês, para você chegar na falha, você tem que ter a certeza que você não está, tá? Que você não consegue fazer mais nenhuma repetição, que você já deu o seu limite ali. Então, isso significa que você chegou na sua falha. E olha só, nós temos técnicas ainda que vão um pouquinho além. Então, por exemplo, você treina com personal, você treina com parceiro. Então, você não consegue mais empurrar aquela carga, mas você consegue segurar a descida, por exemplo. Então, o teu parceiro te ajudaria na fase excêntrica, que seria na fase negativa, que daí você gera outro tipo de estresse, outro tipo de falha. Mas, para não confundir você, a base é a seguinte: se você, de fato, fez força e não conseguiu sair daquele movimento, porque de fato você chegou na sua falha ali. Agora tem as qualidades disso. Pô, Dani, eu fiz com o número de repetições que o meu professor deseja para mim. Eu fiz por quê? Porque isso daqui ele vai trabalhar com o volume, que a gente já vai falar sobre periodização de treinamento, que é uma das falhas que eu vejo que vocês não estão fazendo. Beleza, o número de repetições. Aí agora eu tenho uma amplitude de movimento muito boa. Pô, agora eu tenho um controle de movimento muito bom e com tudo isso eu não consigo fazer mais nenhuma repetição, mesmo me esforçando muito. Então significa que você chegou na falha. Para isso, preciso ficar dolorida no outro dia? Não. E agora eu vou te dar um exemplo. Eu sou um cara, tá? Dando um treino meu e para minhas meninas também. Veja, com as minhas pacientes, minhas consultoriadas aqui. E, inclusive, se você quer uma consultoria online, tem o link na descrição. Eu cuido da sua dieta, do seu treino, acompanho semanalmente, é incrível, tá? O link na descrição. Mas eu sou um cara que eu gosto de treinar com muita carga e pouca repetição. Eu aprendi assim e eu gosto disso, mas eu entendo que minhas meninas não conseguem fazer isso. Então, elas trabalham com mais repetições, porque é uma forma que eu tenho de estressar esse grupo muscular para que ela consiga, de fato, ter um bom desenvolvimento ali, que a gente consiga atingir a hipertrofia, o estresse metabólico, essa adaptação, pela própria capacidade de estresse metabólico mesmo, né? De você realmente ali estressar aquele músculo. Beleza. Hoje, em específico, eu fiz uma carga extremamente alta, mas eu fiz 2 séries de triset, que as 2 séries no seu total deu 90 repetições. Então veja, como eu estava acostumado com uma coisa, só de eu transicionar para outra, eu tenho certeza que amanhã eu vou estar dolorido. Entende? Então, mas isso não quer dizer que depois da manhã eu vou estar maior. Entende? Essa é a grande sacada. Então, não necessariamente você precisa fazer isso. Não necessariamente você precisa sair esgotado. E aí entra um ponto muito interessante, que é a questão da periodização, que eu vou até separar aqui, eu separei os bullet points. A periodização, ela funciona da seguinte maneira, tá? Voltei aqui. A periodização, ela funciona da seguinte maneira. Nós temos a periodização linear tradicional, que ela começa lá com volume alto de treinamento e uma intensidade baixa. Você vai evoluindo gradualmente para um volume mais baixo e uma intensidade mais alta. Lembra que eu estava falando do número de repetições? Você tem que fazer tudo certinho conforme o seu treinador te prescreve, porque senão você não vai saber como fazer, o que fazer, nas quantidades que fazer. E também ele não vai ter também
como te reajustar, sabe? Te passar o próximo passo, te passar o próximo treino. Então, essa questão de volume é muito importante. E o volume ele se dá pela carga que você coloca, pelo número de séries que você coloca no seu treinamento e também pela quantidade de repetições. E veja, para a gente alterar o volume dessa paciente, então nem sempre eu preciso só subir a carga. Muitas vezes eu posso subir o número de repetições, muitas vezes eu posso subir o número de séries, entendeu? Beleza. Então você encaixou isso daqui no seu treinamento, você já tem uma base estruturada que a partir daqui você vai começar a evoluir. Pô, Dani, mas por que isso faz sentido para mim? Porque aí, nem sempre, seguindo esses princípios, você precisa ficar dolorida, sair exaurida, sair cansada do treinamento. Entende? Porque se você sair sempre cansada do treinamento, muitas vezes você não está dando tempo suficiente numa curva de supercompensação, ou seja, numa curva de resposta anabólica, de fato, para o seu corpo se recuperar e gerar hipertrofia, porque você está treinando demais. Entende? Então o excesso de treinamento acontece. E agora eu vou dar um exemplo bem aleatório que me veio na cabeça, mas eu lembro de uma vez que eu fui fazer um curso de um grande treinador de fisiculturismo e ele estava comentando, um grande atleta, que é um grande atleta lá que chamou ele para ajudar e tal. E aí nos bastidores a gente conversando, ele contou isso. Ele falou, cara, quando eu cheguei para treinar a pessoa lá, ele falou que ele fazia assim. Eu peguei aquilo que ele fazia, só que eu diminuí, porque ele gostava muito de treinar, então eu só diminuí e a evolução dele foi absurda. Então nem sempre treinar muito, treinar, né? Cada pessoa é uma pessoa. E quando alguém encontrar, eu lembro que eu perguntava isso na faculdade, né? Falei, tá, mas qual que é o volume ideal, então, né? A gente tem pré-estimativas, mas o professor falava assim, se um dia você encontrar isso, Daniel, você vai ganhar muito dinheiro, porque esse é a cereja do bolo, esse é o segredo da coisa. Então, isso é fato, né? Cada pessoa é uma pessoa, e eu observo isso na consultoria online assim. Pô, comecei a prescrever um treino, a pessoa tá respondendo de tal forma, no próximo treino eu vou aumentar o volume, no próximo treino eu tô vendo que ela tá treinando mais leve, então eu vou instigar ela a treinar com mais carga, mas manter o mesmo número de repetições, entende? Você vai, é um acompanhamento, o segredo hoje ele não tá mais diretamente na dieta. A dieta ela é muito importante, principalmente quando ela se encaixa para você e tudo mais, mas a grande sacada está no acompanhamento, porque a dieta você pode ir no ChatGPT, o treino, por exemplo, nossa, quanta gente que fala sobre treino aí, é só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, esse feeling de como levar a pessoa para o próximo nível, que é a grande sacada, entende? E aí nós entramos agora nas 7, tá? Nas 7 sinais que você está treinando errado. Deixa eu só abrir meus bullet points aqui que está na outra página. Então, o primeiro sinal, ele é antagônico do que eu estou falando, né? Porque eu entendo que vocês são mulheres, é um pouquinho mais delicado, nem sempre vão treinar com aquela intensidade, nem sempre vão querer trazer aquela, putz, Daniel, nossa, vou chegar e dar meu limite no treinamento. Então, às vezes eu tenho que empurrar vocês, falar assim, cara, eu preciso que você treine mais. Então, às vezes você não aumenta a sua carga por medo. E por isso que muitas vezes eu vou lá e trabalho com muito mais repetições que as minhas meninas. O segundo sinal que você pode estar errando é sempre terminar as tuas séries com muitas repetições sobrando. Dani, então você foi lá, né? Você colocou, e sobrando assim, a gente chama de repetições de reserva. Então, quando você tem um risco de se machucar ali, ou às vezes o professor está planejando algo no futuro, eu faço muito isso na minha prática, se você me acompanha no Instagram você vai saber, Pô, eu sempre falo lá pro meu parceiro de treino, assim, ó, deixa 3 repetições sobrando, deixa 4 repetições sobrando, porque eu vou usar na próxima série com mais carga, por exemplo. Só que o que acontece? Muitas vezes quando a mulher treina leve, ela sai com todas as repetições sobrando. Ela fez 10 repetições que foi ali prescrito, mas ela não consegue ir até o limite, ela não tem uma boa execução ali de fato, entende? Ela não consegue chegar próximo da sua falha. Entende? Então nós entendemos sobre a falha de fato, nós entendemos sobre a dor muscular pós-treino e agora também é o contrário, a grande maioria não consegue nem chegar próximo disso. O terceiro sinal aqui é que seu treino ele não tem progressão e nem planejamento, por isso que eu quis falar e eu vou reiterar, eu dei só a primeira parte da periodização. Nós também temos a periodização ondulatória diária ou semanal, que ela altera as variáveis, como zona de repetições e cargas, a cada treino ou a cada semana.
eu particularmente gosto muito de fazer, querendo ou não, acaba fazendo uma semanal. Então, eu faço uma semana de choque, que são minhas cargas mais altas, que é essa semana que eu tô trabalhando, e eu acabo pegando 2 semanas de recuperação. Então, eu acabo diminuindo um pouquinho a carga, subindo um pouquinho o número de repetições, e, consequentemente, eu recupero, entre aspas, para fazer outra semana de choque. Então, basicamente, minha semana funciona. Uma semana forte, 2 semanas de recuperação, mas mesmo assim não é uma recuperação, tem que ter um mínimo viável ali, né? Então, a gente tem aquela que é a choque, tem aquela adaptável que você consegue permanecer por muito tempo, e tem aquela que é a mínima da mínima mesmo, que normalmente acontece assim, quando a mulher vai viajar, e aí ela, pô, não vai conseguir treinar e tudo mais, então eu faço aquele treino assim, ó, só para você ir pra academia, só para você não perder suas adaptações, entende? Menos do que isso não seria efetivo. E também nós temos ali periodizações em blocos e tudo mais. A gente pode falar mais sobre isso num próximo tema, num próximo vídeo, se vocês comentarem. Inclusive, esses comentários que vocês fazem, para mim é muito bom, cara, porque eu não tenho estrutura de roteiro. Eu venho conversar com vocês, é um podcast. Então, a dúvida que você deixa aqui no comentário me ajuda, me promove o próximo vídeo. Então, por favor, comente aí suas dúvidas. E aí, olha só, o quarto sinal que a gente estava comentando muitas vezes é treinar muito, como eu estava te contando, mas você também dorme pouco. Aí você não gera recuperação. E claro, nós vamos falar aqui, o próximo sinal é comer bem, não fazer dieta restritiva para gerar e promover de fato a hipertrofia, comer proteína de forma adequada, mas dormir pouco e no caso treinando muito, você faz um ambiente de não recuperação e essa ausência de recuperação, obviamente, vai fazer com que você não tenha um bom desenvolvimento muscular, né? Dormir é muito importante. Inclusive, eu sempre falo isso, né? Eu tive que aprender a dormir no decorrer da vida porque minha cabeça ela geralmente não para. A grande maioria de vocês também tá assim. Inclusive nós temos o mal do século, que o mal do século é o síndrome do pensamento acelerado, é a ansiedade, é essa a cabeça não para, a gente tem muita coisa, aquela sensação de a própria internet, né? O medo de estar perdendo alguma coisa, a correria do dia a dia. Então eu tive que aprender a dormir. E essa noite aconteceu isso comigo. Pô, fui lá e tal, ruim pra dormir, tomei meu manipuladinho que eu já falei em outros vídeos aqui. Beleza, aí consegui dormir, tive uma boa noite de sono. Foi uma noite longa? Não, foi questão ali de umas 6 horas, mas o suficiente para me recuperar e treinar muito bem. Acordei zerado, mas tem que dormir muito bem. Se você não dormir bem, vai acabar culminando em vários outros problemas. Seu intestino, seu estresse, sua ansiedade, a seletividade alimentar, entende? Então, isso aqui é muito importante. Então, o sinal número 5, que é muito comum que eu vejo vocês fazendo também, é comendo pouca proteína e, obviamente, com dietas restritivas, não tem como gerar hipertrofia dessa forma, mas nós podemos controlar o percentual de gordura da pessoa, comendo muito melhor. Então, dá para gerar hipertrofia, muitas vezes não precisa comer exageradamente com a mulher, né? Porque se ela comer demais, ela tem a tendência a ganhar gordura, mas de qualquer forma, fazer uma dieta restrita não vai fazer sentido se o projeto for um desenvolvimento de massa muscular. O sexto sinal é viver sempre cansada. Veja, eu peguei a base do que vocês me comentaram ali, do comentário da nossa colega, mas a grande sacada é que se você está sempre cansado, é melhor que você descanse, porque quando você tem um treino estruturado, o descanso é treino também. Entende? Para que haja sua evolução, para que haja sinalização, para que haja você de fato conseguir chegar ao seu melhor condicionamento físico e também melhor da sinalização da hipertrofia muscular. E o sétimo sinal é sua força. Cara, esse daqui é muito importante. Beleza, Dani. Olha só como que é importante você saber para onde você está indo. Na minha consultoria online eu tenho um aplicativinho lá que eu consigo acompanhar a evolução dessa paciente. Porque assim, se você não sabe medir se sua força está evoluindo, se você não consegue mensurar se você está evoluindo no seu treino, você não consegue saber se você está indo para o caminho certo ou não. E muitas vezes vocês têm um viés de dados que eu acho muito interessante, que é o ciclo menstrual. Então, às vezes eu vejo a pessoa não tá tão bem, a mulher não tá tão bem, ela não tá com o físico tão bem encaixado, mas ela tá numa fase, por exemplo, mais próxima da fase fértil dela, que ainda estrogênio tá bem alto, que ainda a testosterona tá alto, que ela tá motivadaça. Ela não tá tão legal, ao meu ver,
Mas pelo ambiente hormonal, nossa, se acha o máximo, entende? E aí, olha lá, o programinha aqui é cabuloso, né? Que tosco, mas enfim. Daí ela se acha o máximo assim, e ela não estava tão bem. Vírgula, você precisa entender se você está treinando, o quanto você está treinando, a capacidade que você está tendo de evolução, a sua evolução, para então saber se de fato você está evoluindo. Como eu falei, você acaba enviesando os dados, muitas vezes por relações de humor mesmo, devido à própria oscilação do ciclo menstrual, a própria a mensuração ali, né? A oscilação do ciclo hormonal dessa mulher. Então, às vezes a mulher tá maravilhosa, ela tá linda, mas ela tá bem na TPM, que ela se sente um pouco inchada, que a capacidade ali de realidade tá diminuída, vamos se dizer assim, devido a progesterona tá mais alta, devido a ela tá inchada, devido a ela tá retida. Ela tá maravilhosa e ela se acha ruim. Então, se você não tiver número, você não vai conseguir dar um bom próximo passo, tá certo? Eu espero que tenha feito muito sentido para você e que você de fato venha para minha consultoria online, que eu possa te ajudar. Vou deixar um link aqui na descrição. Lá eu cuido da sua dieta, cuido do seu treino, te acompanho semanalmente. E obviamente, cara, treina forte, na dúvida. Treina forte, coma bem que vai dar certo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.